Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo com mais um vídeo, só que dessa vez fazer uma coisa diferente. A gente tem focado muito naquelas primeiras frases em japonês, né? E muita gente às vezes fica com dúvida, tipo, poxa Arthur, mas por que o verbo mudou desse jeito, daquele jeito e tal? Fica um pouco, meio que você está decorando, está sabendo falar, mas não sabe o porquê. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente vê, né, essa introdução à gramática japonesa, como é que a gente vai poder trabalhar justamente com saber modificar a língua, né? Como que a gente faz para saber quando é que o verbo vai ser terminado com U, com I, quando é que usa mas, como é que muda. A gente vai ver tudo isso nos mínimos detalhes. Então fiquem ligados, vai ser bem tranquilo, aproveite sua jornada. Não se esqueça também de, já no começo do vídeo, dar o seu like aqui, caso você não seja inscrito ou tenha caído de paraquedas, de se inscrever no vídeo, ativar o sininho que ajuda muito o canal e não se esqueça também de comentar. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter uma noção também, né, de como é que o verbo, né, vai mudar e tal. E por isso que eu preparei esse material aqui para vocês. Dá só uma sacada, pessoal. A nossa introdução à língua japonesa. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que, assim como todo idioma, a língua japonesa tem verbos, tem pronomes e tudo mais. E o problema é que tudo depende de como você vai mudar o verbo, né? A gente já aprendeu, né, que em japonês o verbo fica no final. A gente faz, por exemplo, watashi wa pan o taberu. Taberu é comer e o watashi é eu como pão. Então, como é que a gente vai poder mudar o verbo dependendo da situação? Existem dois grupos de verbos, né? Existem os verbos do grupo 1, né, que eu coloquei como grupo 1, que são os que terminam em iro ou ero, né? E tem os verbos do tipo 2, né, do grupo 2, que a gente vai ver mais tarde. O que vocês precisam imaginar é o seguinte: não tem as vogais, né? Ai, o, u, que a gente faz em japonês nessa ordem, né? Ai, u, e, o. E a gente vai usar elas como as bases. Como vocês podem ver aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai ter essas bases das vogais junto com T e Ta. E a gente vai pegar esses verbos terminados por iro e ero e conjugar eles. Então o que acontece? Na base A, o verbo que termina com iro ou ero, o tipo 1, ele vai perder o uru do final e pronto, só isso. Você não precisa adicionar nada, você só vai diminuir. O que acontece então nos verbos da base I? Assim como na base A, ele vai perder o uru. No caso da base U, que é a base que a gente vê no dicionário, que é aquela base padrão, que a gente aprende os verbos por ela, não muda nada, ela é a forma do dicionário, que inclusive vocês já viram nos exemplos de frases, que é utilizado tanto para infinitivo, quanto para presente, quanto para futuro. Ou seja, deixa eu falar, no caso do nosso exemplo tabeiro, eu estou dizendo como. Você pode dizer que come algo ou que vai comer algo, né? No japonês não tem muita diferença do presente para o futuro. Já no caso da base E, né? O uru vai virar re, taberu vira tabere. Na base O, uru vai virar yo. Eu coloquei aqui com U, gente, porque é assim que se escreve, mas a pronúncia é como se tivesse aqui um acento, né? Um acento circunflexo para deixar o som mais fechado. No caso do T e do Ta, que são outras bases também importantíssimas e vocês vão ver no decorrer dos vídeos o porquê, a gente vai pegar, simplesmente tirar o uru e colocar o T e o Ta. No caso do nosso exemplo, a gente está fazendo comer, a base A e a base I fica tabe, a base de dicionário continua igual, né, taberu, a base E fica tabere, a base O tabeyo, T e Ta, tabete, tabetá. Aí vocês se perguntam, mas isso parece um pouco complicado, não faz sentido. Na verdade, pessoal, é a mesma coisa do português. Como a gente faz eu como, tu comes, ele come, nós comemos, a mesma coisa. Agora, é mais fácil porque praticamente todos os verbos caem ou nessa parte do tipo 1 ou na parte do tipo 2. Agora, a questão que vocês têm que observar sempre é esse detalhezinho aqui no O, né? Na base O, a gente coloca o som fechado, tabeyo. Se lê como se tivesse um acento circunflexo, mas na hora de escrever no nosso hiragana, vamos colocar o O e o U. Então, no caso, se formos colocar em hiragana, ficaria tabeyo, com o U no final.
mas a pronúncia é como se fosse um acento circunflexo no A. A gente não pronuncia esse U, só prolonga o som e deixa mais fechado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora para as aplicações. Por que a gente coloca aqui nesse tab, né, no A e no I? Esse aqui é muito importante quando a gente vai fazer negativa. Então, a gente coloca o verbo na base A, né, mais nai. Aí o que acontece? Você está na negativa. A gente, como é que fica taberu na base A? Tabe, né? Então, tabe, nai. Tabe, nai. Agora, se fôssemos colocar para você pedir para alguém, a gente coloca a base T, né? Você quer que alguém faça alguma coisa, no caso do nosso exemplo de comer, tá B, T. Só isso, simplesmente. Vamos agora para o próximo tipo, né? O tipo 2. O tipo 2 não vai ser muito diferente. Ele é um verbo como os outros em japonês, só que em vez de terminar exclusivamente com iru ou eru, ele termina com qualquer um que termine com um, sem ser iru e eru. Então, ele tem um pouquinho mais de diferença, mas não muda muita coisa. Então, vamos lá. Na base A, o que vai acontecer? O U do verbo fica A. A gente está usando o exemplo de beber, que é nomo, né? Nomo vira noma. Na base I, o U vira I. Nomo vira nome. Base U não muda nada, que a gente já viu que a base U é aquela forma do dicionário. Ou seja, é igualzinho ao que você achou que a gente chama. Nomo, nomo. Agora, na base E, o U vira E, então nomo vira nome. Base O, o U vira O, mas aquele O mais forte, ou seja, vai ter um som como se tivesse um acento circunflexo, mas na verdade ele vai ser escrito com um U. Então, nomo, nomo. E base T e Tá, eles têm umas regras diferentes, dependendo da terminação deles, que a gente vai ver no próximo slide, mas que, no nosso caso, do nosso exemplo, vira nonde e nonda. Então, como podemos aplicar? A gente estava usando o exemplo do negativo, né? Então, base A mais nai é o que dá a negativa. No nosso caso aqui, estamos usando o exemplo de beber, noma, né? Então, a gente escreve aqui noma, nai. Muito simples. É só colocar. Você quer fazer negativa? A gente pega base A mais nai. E é assim que a gente vai vendo, né, os exemplos, como é que a gente vai aprendendo a fazer as frases por nós mesmos. A partir que a gente, depois dessa introdução que a gente vê nas gramáticas, os próximos vídeos vão ser justamente ensinando essas combinações. Base A mais isso, vira o quê? Base I mais aquilo, fica como? A partir daí você vai poder construir suas próprias frases sem problema nenhum. Então vamos ver aqui, ó, a gente está precisando ver a base T e a base Tá dos verbos do tipo 2, que lembrando, são aqueles que terminam com um, mas não é nem iru, nem eru. Estão preparados, pessoal? Vamos lá. Aqui está as terminações dos verbos do tipo 2 e como é que ele ficaria, né? Então vamos lá. Utsuiru ficam como? Ficam te, ta. Bumunu fica como ne, da. Kuite, gu, ide, ida. Ou seja, se o verbo ele for assim e tiver uma terminação no u, no tsu, no ru, ele vai ficar com te, ta. Quando tem esses dois t's, ou quando tem uma letra repetida em japonês, na escrita a gente vai colocar um pequeno tsu. Se você quiser colocar um verbo que termine com mu ou num, fica nde, nda. No caso, a gente colocou um nde, nda para nomo, porque nomo termina com u. O verbo terminou com gu, com it, com ku,
ele fica como? Ele fica id e dá. Esses são os exemplos. Então, se eu quiser dizer que um verbo está no passado, eu vou usar, no caso, a base tá. Base tá, o verbo fica no passado. Então, vamos lá. Base tá, verbo no passado. Aí você pensa, poxa, cara, então como é que eu vou fazer? Vou ter que decorar essas coisas? É simples. No caso do verbo terminado no iru, você tem só colocar te ou tá, tirando o uru, e nesses daqui você tem que decorar isso. Qualquer coisa você pode fazer uma musiquinha, inclusive, para poder decorar melhor. Então vamos usar o exemplo do nomo. Então, se eu quero dizer que eu bebi alguma coisa, fica como? Termina com mu, então a gente vai para um nda. Então fica nonda. Que é o verbo beber no passado. Eu quero pedir para que alguém beba alguma coisa, a gente vai usar o nde. Então fica nonde. Aí você pensa, poxa vida, então é só combinar isso. Sim, no japonês a gente não precisa flexibilizar muitas coisas, mudar muitas coisas. A maioria dos verbos são bem simples, você só precisa lembrar dessas tabelinhas e fazer construções. Você vai simplesmente adicionando as coisas para poder fazer as frases, né? Aí você me pergunta, mas por que isso é importante? Eu não já estou aprendendo aquelas frases iniciais, eu já sei perguntar onamae wa nan desu ka, essas coisas assim, ou então watashi wa pão, taberu, e etc e tal. Por que isso é importante? Porque aí você vai entender, por exemplo, como deixar uma frase formal, como deixar uma frase informal. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo de comer, né, que a gente está usando, do taberu, a gente coloca aqui, taberu. Taberu, se você quiser usar uma frase coloquial, só isso já basta. Você está dizendo como, tanto no presente quanto no futuro e no infinitivo, como. Então, se fosse uma frase, seria watashi o taberu. Mas aí você quer transformar esta frase que está informal numa frase formal. Aí você vai ter que fazer a seguinte regrinha. Base e mas. Então como é que ficaria taberu? Mas. Aí você pensa, poxa vida, mas eu não sei ainda usar a escrita japonesa, hiragana, katakana. Não tem problema. Você que está trabalhando sua fala, né? Seu entendimento também, sua audição, você pode também treinar essas coisas utilizando o nosso alfabeto, o romaji, né? Então, por exemplo, eu quero falar eu não como. A gente aprendeu que para ser negativa é base a, mas, nai. Não como, nai. Sem mistério nenhum. Ou então vamos usar outro exemplo. O verbo comer. Comer é hanasu. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, tá informal, não tá? Então você quer falar esse verbo, né? Quer deixar ele formal. Falo em japonês formal, a gente coloca a base i, né? Base i, mas. Então, como é que fica ali aqui? Vamos voltar lá para o slide para vocês verem. Hanasu termina com SU, ou seja, ele não é um verbo do tipo 1, ele é do tipo 2. Então, a gente vai transformar num I. O SU, quando vai para o I, né, a gente aprendeu que é sa, shi, su, se, so, não é? Então a gente vai ter que colocar
Oxi. Hanasu vira Hanashi. Para deixar ele na formal, Hanashimasu. É isso, pessoal. Vocês não precisam quebrar a cabeça com japonês. Inclusive, como vocês devem ter visto, é até mais fácil do que português. Só tem poucos verbos irregulares. Inclusive, a gente vai ver eles depois no próximo vídeo. E vocês só precisam focar nessas coisas, né? Vocês só precisam se preocupar em memorizar essas tabelinhas, porque depois vamos trabalhar diversas regras assim, simplesmente adicionando. Vocês vão poder ver como é que a gente vai utilizar a base A, a base I, a base U, a base E e assim por diante. A gente vai ver muita coisa aqui, mas por enquanto só tenho uma coisa para dizer para vocês: Gambate. Gambate quer dizer vocês conseguem, vocês se garantem boa sorte. Então não se preocupem, pessoal, eu sei que vocês podem aprender japonês, ok?